Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos compartilhando devocionais extraídos do Evangelho de Mateus. Como eu conversei com você ontem, nós voltamos os nossos devocionais em áudio agora, ontem, dia 1º de março, e nós meditaremos nos evangelhos. Vamos ler Mateus, Marcos, Lucas, João, um capítulo ao dia. Iremos assim até o final de junho. Vamos compartilhando a palavra de Deus, meditando nas escrituras e aprendendo muito a respeito do caráter de Deus. Quando nós lemos os evangelhos, nós podemos aprender muito a respeito de como Deus pensa. Afinal, está escrito lá em Hebreus que Jesus é a expressão exata de Deus. E nos evangelhos nós vemos Jesus falando, atuando, vivendo. E aí nós podemos ver como Deus pensa, como é o caráter de Deus, como Deus age. E é muito interessante tudo isso. Então nós começamos ontem, lemos Mateus capítulo 1 e hoje a nossa leitura é Mateus capítulo 2. E eu vou compartilhar com você, não vou ler todos os versículos, mas só quero citá-los com você. Os versículos, Mateus capítulo 2, o versículo 5, o versículo 15, o versículo 17 e o versículo 23, que tem algo em comum. E sabe o que tem em comum? É uma frase que diz assim: então se cumpriu o que fora dito pelo profeta ou pelos profetas, ali falando sobre o nascimento de Jesus, sobre a fuga de José, Maria e Jesus para o Egito, a volta de Jesus do Egito para Israel. E ali cita várias coisas que se cumpriram, Fala assim: então se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Ou então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Enfim, se você está fazendo a leitura, você vai compreender o que eu estou falando. Só nesse capítulo foram citadas ali passagens, profecias que foram feitas por Miqueias, por Oséias, por Jeremias, por Isaías. Então, o que eu quero compartilhar com você sobre isso? Amados, o que Deus fala, Ele cumpre. É isso que eu queria dizer. É isso que eu quero compartilhar com você. O que Deus fala, Ele cumpre. Nós vemos aqui tantas passagens citando: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta. Quando nós lemos as escrituras do Antigo Testamento e lemos os evangelhos, nós podemos perceber que durante a vida terrena de Jesus se cumpriram muitas e muitas e muitas profecias a respeito de Jesus, e sabemos que muitas ainda se cumprirão a respeito da segunda vinda de Cristo Jesus. Amados, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele cumpre. E nós temos a palavra de Deus como nosso guia, a Bíblia como nosso guia. Nós podemos meditar, nos debruçar nas Escrituras e compreender as verdades de Deus para nós, as promessas de Deus para nós. E tudo que Deus fala, Ele cumpre. Então eu quero encorajar você a crer nas verdades de Deus. Se Deus falou, tá falado. Eu sempre digo isso. Se Deus falou, tá falado. Ponto final. Não temos que discutir, não temos que teimar. Se Deus disse, está dito e ponto final. Basta nós nos rendermos. Amados, a vontade de Deus para nós é boa, é perfeita, é agradável. E aqui eu quero trazer para uma vida íntima com Deus, para as nossas experiências pessoais com Deus. Assim como tudo aquilo que está profetizado na palavra de Deus já se cumpriu ou ainda se cumprirá, porque tem muitas coisas que ainda se cumprirão. Tudo o que Deus fala, Ele cumpre.
Isso também acontece, é o caráter de Deus esse. Isso acontece na nossa vida pessoal com Ele. Amados, nós temos um relacionamento com Deus e muitas vezes Deus nos fala coisas, Deus nos guia, Deus coloca sonhos em nosso coração e Ele cumpre, amados. O Senhor cumpre o que Ele fala. E eu quero encorajar você a acreditar. Talvez você esteja vivendo um momento tão difícil da sua vida e você tenha promessas de Deus, você tenha palavras de Deus específicas para você e você tem deixado de lado, você não tem mais acreditado porque o tempo passou, as circunstâncias ruins vieram e parece que nada mais do que foi dito pelo Espírito Santo em seu coração vai se cumprir. Amados, isso é uma mentira. O inimigo quer que nós fiquemos tristes. O inimigo quer que nós nos rendamos à apatia, à dúvida, à descrença. Mas Deus cumpre tudo aquilo que Ele fala. Se Deus tem direcionado, se Deus tem dado palavras a você, ou se Deus deu palavras talvez há anos e anos atrás e ainda não se cumpriram, creia no poder de Deus, creia na palavra de Deus. Eu fico imaginando todo o período que nós conhecemos hoje como o período interbíblico, ali depois de Malaquias, que Deus não levantou nenhum profeta, ninguém, até João Batista. Quanto tempo, séculos ali por volta de 400 anos, sem ter uma profecia vinda da parte de Deus, sem ter uma palavra vinda da parte de Deus, e o povo de Israel esperando se cumprir, o povo de Israel esperando que aquilo que Deus havia prometido sobre salvação, sobre restauração acontecesse. Aí não vou entrar nesse mérito, porque se nós vermos sobre isso, o coração, os olhos dos israelitas foram fechados e até hoje eles não compreenderam, apenas alguns, mas como nação, a nação de Israel ainda não entendeu a salvação por meio de Cristo Jesus. Apenas alguns homens e mulheres creem pela graça, mas não entrarei nesse mérito, não é sobre isso que eu quero falar contigo. O que eu quero falar é: Deus cumpre o que Ele promete, amados. Talvez você tenha palavras que Deus te deu há 10, há 20, há 30 anos atrás, e as circunstâncias ruins, contrárias, tanta coisa aconteceu na sua vida e você pensa: não, isso daí não vai mais se cumprir. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Se vem da parte de Deus, eu sempre digo, se vem da parte de Deus, será realizado, será efetuado. Confia no Senhor, não deixa a dúvida tomar conta do seu coração, não deixa a incredulidade invadir a sua mente e o seu coração. Permaneça firme na palavra de Deus, nas verdades de Deus, nas promessas de Deus. Talvez você tenha dúvida: será que foi Deus mesmo que me prometeu? Passa pelo filtro da palavra de Deus. Aquilo que Deus te falou está coerente com a sua verdade, está coerente com o seu caráter? Não, foi Deus. E quando Deus fala, quando Deus ministra o nosso coração, nós sentimos paz, né? O árbitro do nosso coração seja a paz de Cristo Jesus. Quando é Deus que fala conosco, nós sentimos uma paz sobrenatural que não tem como explicar. Então não permita que a incredulidade, que as circunstâncias ao redor, que a dúvida tirem as promessas de Deus para você. Permaneça firme, aguenta firme, segura as pontas aí. As circunstâncias estão difíceis, o Senhor é quem te capacita, o Senhor é quem te fortalece e Ele cumpre o que Ele prometeu. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor é fiel. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos. Eu sei que existem irmãos e irmãs que estão tristes, que estão abatidos, que os anos se passaram, circunstâncias ruins aconteceram e eles têm abandonado, desistido, duvidado daquilo que o Senhor mesmo colocou nos corações deles. Pai, eu oro para que eles sejam restaurados nesse dia, para que a Tua vontade seja impressa nos seus corações e eles sejam reanimados pelo Teu poder, Espírito Santo, e eles possam viver tudo aquilo
que o Senhor mesmo já colocou nos seus corações. E eles só estão dispersos, abatidos, desanimados por causa das circunstâncias. Mas que tudo o que eles têm vivido de ruim não seja obstáculo, não seja empecilho para que se cumpra a sua vontade na vida dos meus irmãos, Pai. Eu oro para que eles sejam fortalecidos nesse dia, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.